Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós nos sentimos muito contentes porque você está dando o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante essa jornada diária sabe que já passamos da metade do nosso projeto, que é estudar toda a Palavra de Deus em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas. Você sabe também que faz parte do nosso projeto publicar os comentários que fazemos a partir do programa. É um projeto desafiador, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da sua palavra. Hoje estamos especialmente felizes porque estamos concluindo o estudo de mais um livro bíblico. Terminamos os estudos em Eclesiastes e no próximo programa já estaremos estudando os aspectos introdutórios do último livro de Salomão, isto é, o Cântico dos Cânticos. Temos tido convicção de que devemos seguir em frente com esse projeto e parte da certeza que estamos caminhando na direção certa vem de vocês mesmos. Vocês que têm nos acompanhado desde o início têm nos dado esse feedback, esse retorno. E as correspondências que vocês nos enviam nos encorajam a continuarmos firmes caminhando nessa direção. Nesse sentido, eu registro a carta que o irmão FSS nos enviou da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Essas foram as suas palavras. Olá, pastor Itamir, é com muita alegria que estou escrevendo. Ouço seu programa pela BBN somente à noite. Tem sido uma bênção na minha vida. Venho por meio deste solicitar os comentários dos livros de Gênesis, Mateus, Lucas e Filipenses. À noite já não consigo dormir antes de ouvir o programa. Mande uma saudação para mim. Estou sempre atento. Um abraço e a paz do Senhor. Querido amigo FSS de Curitiba, muito obrigado porque você compartilhou conosco o seu testemunho sobre o valor do programa. Nós louvamos a Deus que tem usado esse programa para atingir muitas vidas. Nós agradecemos a Deus que o programa tem levado o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo a muitas pessoas e algumas delas têm se convertido. E também temos louvado a Deus porque muitos irmãos têm sido edificados através dos nossos estudos. Nós agradecemos a você por suas orações e porque você se compromete com o nosso programa. Bendizemos ao Senhor por sua graça e misericórdia em nos usar. Quanto a adquirir os nossos comentários, como já tenho informado outras ocasiões, eu peço a gentileza de você escrever para vendas@transmundial.com.br. Qualquer um dos meus queridos ouvintes, se quiserem adquirir qualquer material nosso do Através da Bíblia ou da RTM, é só escrever para vendas@transmundial.com.br e ali, então, quando chegar esse e-mail, você será muito bem atendido pelo pessoal desse setor e certamente você receberá em sua casa aquilo que você quiser adquirir. Então eu mando agora um abraço especial para você e peço que Deus continue te abençoando em todas as suas atividades. Agora eu quero convidar você e a todos os que me ouvem nesse momento a buscarmos o Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar, vamos pedir
a bênção do Senhor para esse último programa no livro de Eclesiastes. Pai querido, nós chegamos à Tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo. Agradecidos porque estamos concluindo o estudo do livro de Eclesiastes. Muito obrigado, Pai, por Tua fidelidade, pela Tua direção até agora. E agora, Senhor, nós pedimos que hoje Tu fales conosco através desse último capítulo de Eclesiastes e que o Senhor nos dê capacitação para obedecermos a Tua voz. Pedimos também que o Senhor continue nos abençoando para o restante desse projeto. Queremos estudar toda a Tua palavra e queremos que ela faça sentido em nossas vidas, que ela transforme o nosso viver. Pai, te pedimos isso porque sabemos que o Senhor pode nos dar essa bênção pelo Teu Espírito. Ilumina-nos então e capacita-nos pelo Teu Espírito. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o último capítulo do livro de Eclesiastes. Nós vamos estudar Eclesiastes 12, 1 a 14. Chegamos ao final desse intrigante livro. A maneira positiva de vermos a vida, que vimos no capítulo estudado no programa passado, além de basear-se no vigor da mocidade e da juventude, além de basear-se na moralidade exigida pelo futuro julgamento, essa maneira positiva de vermos a vida baseia-se também em algo mais sólido e concreto. E esse capítulo final vai nos apresentar qual é a base dessa recomendação para vivermos de um modo positivo, para vivermos de uma maneira não frustrada, procurando respostas onde elas não se encontram. O grande segredo da vida que esse livro nos apresenta, como também nos apresentou o livro de Provérbios, é um só: o temor a Deus. O temor a Deus é o segredo que esse sábio veio procurando por todos esses 11 capítulos. Se no capítulo 11 nós tivemos 3 imperativos: sejam ousados e não passivos, sejam ativos e não remissos, sejam alegres, mas não irresponsáveis, aqui nesse capítulo nós encontramos 3 advertências, 3 considerações. Primeira, lembre-se sempre de Deus, versículos 1 a 8. Segundo, fique sempre atento para as lições dadas por Deus, versículos 9 a 12. E, finalmente, em terceiro lugar, desenvolva um relacionamento correto com Deus, versículos 13 e 14. Então, quando chegamos ao final desse livro, prontos para olhar além do mero olhar humano, prontos para observar a vida sob o prisma de Deus, considerando Deus como a parte vital de nossas vidas e o temor a Ele como o princípio básico da sabedoria, quando chegamos a esse final, vendo a vida dessa perspectiva, certamente nós vamos encontrar as respostas para o significado e para o sentido da vida. Quando encaramos a vida sob o ponto de vista de Deus, do Deus Criador, então conseguimos saber qual a razão e qual o propósito de nossas vidas. Conseguimos perceber a verdadeira satisfação dessa vida. Uma vez que Deus é Criador, Ele nos criou para si mesmo e só nele encontramos o sentido da vida. Assim, o título que esse capítulo deve receber é aquele que foi buscado desde o início do livro: O Segredo da Vida. Eu repito, o título do capítulo 12, nos seus 14 versículos, é O Segredo da Vida. Querido amigo, fazendo uma retrospectiva daquilo que vimos durante o estudo desse livro, fazendo um levantamento das conclusões a que o pregador chegou durante a sua pesquisa do ponto de vista humano, temos que declarar que essas conclusões foram todas erradas, foram conclusões enganosas, foram conclusões insatisfatórias.
Nenhum homem pode ter uma perspectiva correta da vida se observar somente com os olhos humanos, com a sabedoria humana, se observar a vida de um modo egoísta, que é a maneira natural do homem sem Deus tentar entender a vida. Quando observamos a vida tendo em perspectiva somente a sepultura, entendendo que a morte é o final de tudo, então devemos dar razão a esse pensamento cético de que homens e animais são iguais e o final de todos é sobre a terra. Mas quando pensamos dessa maneira, ao querermos encontrar o significado da vida, nós estamos completamente errados. Erramos porque esquecemos de algo importantíssimo que foi declarado nos capítulos iniciais do livro. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. Capítulo 3, versículo 11. Sim, é isso mesmo, querido amigo. Desde o início do livro, nos é declarado que a eternidade foi colocada no coração do homem. E é exatamente por isso que o homem quer encontrar o sentido, o significado, o valor da vida. Essa busca acontece por algo estar no nosso coração, no nosso interior, e mostra ao homem que há um vazio, que há uma pergunta que somente Deus pode preencher e responder. Deus preenche o vazio e responde essa grande pergunta. Ao chegarmos então nesse capítulo, por fim nós encontramos o final dessa busca. Chegamos a um ponto onde Deus é considerado, e quando avançamos além do livro de Eclesiastes, lembrando que a revelação de Deus é progressiva, vamos descobrir que Deus está nos profetas, está no Novo Testamento, está na narrativa da vida maravilhosa do Senhor Jesus, que nos trouxe completa revelação, está nas palavras finais do livro de Apocalipse. Enfim, além de Eclesiastes, nós vamos encontrar a possibilidade de nos relacionarmos verdadeiramente com Deus e encontrar as respostas para essa vida. Mas vamos estudar nesse capítulo o segredo que o pregador encontrou. Quando resumimos esses 14 versículos, a frase que desponta deles é a seguinte: somente quando consideramos a presença de Deus em nossa vida, descobrimos o segredo da vida. Eu repito, essa é a síntese do capítulo 12. Se você puder anotar, por gentileza, anote. Somente quando consideramos a presença de Deus em nossa vida, descobrimos o segredo da vida. E nesse capítulo de Eclesiastes, nesse último capítulo, nós vamos encontrar 3 aspectos sobre o segredo da vida. O primeiro aspecto do segredo da vida é lembrarmos sempre de Deus. Versículos 1 a 8. A primeira advertência do pregador para nós, que buscamos o sentido da vida, tem essa base textual. Vamos ler esses versos. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua, das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então, os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até de caminhar você terá medo. O caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por causa nossa nas ruas. A vida vai se acabar como a lamparina de ouro cai e quebra.
quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então, o nosso corpo voltará para a terra, voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Querido amigo, com essas palavras, o autor nos chama a atenção para esse momento final que todos nós enfrentaremos. A partir dessas palavras, podemos traçar um paralelo entre dois tipos de vida. Através desse estudo, conhecemos o pensamento dos homens materialistas e fatalistas, mas vimos também o pensamento daquele que teme a Deus, que é crente, que crê no Deus que é vivo, que é poderoso, que é justo. Ao lado dos muitos pensamentos materialistas que Salomão apresentou, expressando o pensamento dos homens que observam a vida debaixo do sol, isto é, sob o prisma humano, ele também mostrou qual é o pensamento do crente. São duas vidas completamente diferentes, a do materialista e a do crente. O materialista está sempre olhando para as coisas aqui da terra, para as coisas do mundo, para o vinho, para o dinheiro, para os prazeres transitórios e mundanos. Salomão resumiu muito bem esse tipo de vida, dizendo que esse tipo de vida é correr atrás do vento. Quer dizer, vivendo assim é uma vida inútil, porque correr atrás do vento é como não conseguir nada, é não alcançar nada, é não obter nada. É uma vida de vaidade, isto é, uma vida vazia, um viver sem sentido, sem significado, sem rumo, sem direção e sem respostas. Por outro lado, ele mostra também que o crente, que o crente desfruta alegremente de tudo aquilo que Deus colocou à sua disposição para o seu gozo e para a sua felicidade. O crente vive responsavelmente diante de Deus, vive observando os mandamentos de Deus, vive preparando-se para um dia se encontrar com o supremo e justo juiz, o nosso Deus, que julgará todos para recebermos as recompensas pela maneira como vivemos. Nesse primeiro parágrafo, querido amigo, há uma advertência. Utilizando novamente os versos 9 e 10 do capítulo 11, que vimos no programa passado, o pregador nos chama atenção para essa duplicidade. Alegre-se, divirta-se, aproveite bem a vida. Entretanto, lembre-se, isto é, pare um pouco, pense, perceba que a velhice não vai tardar, a vida vai findar e o julgamento vai chegar. É lógico que nem todos chegarão à velhice, mas ela está claramente aqui descrita. Temos aqui uma das mais belas metáforas que descrevem essa fase final da vida humana. No verso 1, lembrar-se é muito mais do que um exercício mental. É deixar de lado a pretensão e a autossuficiência, a arrogância de querer entender a vida sem considerar Deus o Criador. No verso 2, a recomendação é que essa lembrança que deve expressar a submissão e a dependência de Deus aconteça antes que venha aquela etapa da vida em que a luz do sol refletida nos astros e nas estrelas pareça opaca e o céu seja sempre cheio de nuvens negras carregadas de chuva. No verso 3, metaforicamente, são mencionados os braços, as pernas, os dentes e os olhos já sem vigor. No verso 4, também metaforicamente, são mencionados os lábios, ou a articulação das palavras, a própria tonalidade da voz, e provavelmente são mencionados os ouvidos, que não ouvirão mais os sons nem das aves. No verso 5, são mencionados o medo das alturas, o medo de caminhar sozinho pelas ruas, são mencionados os cabelos brancos, a fraqueza tão grande que o peso de um gafanhoto será insuportável. E é mencionado também a perda de apetite. Nos versos 6 e 7, todas essas figuras também descrevem a velhice e a chegada dos dias finais dessa longa existência. Querido amigo, todas essas figuras descrevem aquele dia
em que o nosso corpo voltará ao pó. De onde nós viemos. E o nosso espírito voltará a Deus, que é o dono da vida. Todas essas figuras descrevem a etapa em que vamos prestar contas ao Criador. E por causa disso, lembrar-se desse Criador, lembrar-se de Deus nas fases anteriores da vida é a atitude correta. Se você é jovem, se você já tem uma meia-idade, se você é um homem maduro, lembre-se do seu Criador. Se você é uma moça, se você é uma senhora casada, se você é uma mulher madura, lembre-se do seu Criador. E no verso 8, o pregador ainda adverte que o grande valor da vida se reduz a essa existência, aquilo que podemos usufruir dela, inclusive o vigor da juventude, tudo não passa de vaidade, e vaidade, de fato, é vazio. Mas é bom lembrarmos de todo o conteúdo desses versos. No verso 1, o Criador deve ser lembrado. E no verso 7, Deus deve ser admitido como aquele que é dono das nossas vidas. Portanto, o segredo da vida não será encontrado se continuarmos vendo a vida sob os olhos humanos. Por isso, o segundo aspecto do segredo da vida é atentar para as lições dadas por Deus. Versículos 9 a 12. A segunda advertência do pregador para nós, que buscamos o sentido da vida, tem essa base textual. Vamos ler. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais, cansa a mente. Nesses versos nós temos um testemunho pessoal desse autor. Ele nos diz que em sua sabedoria ele desenvolveu ações que demonstraram seu interesse em ensinar o povo. Ele estudou, ensinou o povo, ele atentou, isso é, ele examinou, ele esquadrinhou, isso é, ele pesquisou. Ele desenvolveu um processo sério e rigoroso para dar ao homem o segredo da vida. E ele colocou essas verdades descobertas em palavras inteligíveis, compreensíveis, para que todos pudessem entender. Afinal, esse é o alvo de todo aquele que ensina e interpreta. Todos nós queremos que vocês entendam. No verso 11 temos uma confirmação da importância dos seus estudos, das verdades reveladas e descobertas. Os sábios interpretam e ensinam suas palavras, são verdadeiras e são verdades objetivas, porque elas foram reveladas pelo único pastor, certamente uma referência a Deus. Sim, porque só Ele pode revelar para nós, para os pesquisadores sinceros, o segredo da vida, é que nós podemos transmitir essas verdades a vocês. Se Deus não revelar as suas verdades a nós, pobres mortais, todo estudo, toda sabedoria, toda produção literária não passa de enfado da carne. Por isso, o segredo é revelado nesses últimos versos 13 e 14. O terceiro aspecto do segredo da vida é desenvolvermos um relacionamento correto com Deus. A terceira advertência do pregador para nós tem essa base textual. Versículos 13 e 14. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Querido amigo, o segredo é temer a Deus. Temer a Deus, como temos dito, é levar Deus a sério. É reverenciá-lo como Criador, sabendo que Ele tem determinações claras para as nossas vidas. A obediência aos seus mandamentos comprova que tememos a Deus. Deus, como nosso Criador, conhece tudo de todos. E diante dele, um dia, todos nós estaremos. A obediência a Deus é dever de todos, pois temos um Deus diante do qual haveremos de prestar contas. E até mesmo o homem incrédulo sabe disso. Mesmo sem admitir, lá no seu interior, ele sabe que seu dever é se preparar para se encontrar com Deus depois da morte. E você?
Você está se preparando? Você está preparado? Você está preparado para se encontrar com Deus? Querido amigo, a minha oração por você é que você esteja se preparando adequadamente e que você tema a Deus, leve Deus a sério. E assim você estará preparado adequadamente. Um grande abraço e até o próximo programa com Cântico dos Cânticos. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus.